dessas cotas de aprendizagem. Então, se para as empresas têm o dever de contratar aprendizes dentro dessa cota, né, para os adolescentes têm o direito de ser contratado ou de ser ofertada a aprendizagem. Ainda, infelizmente, no nosso país, a demanda, a oferta de aprendizagem é muito aquém da demanda, da necessidade. Então, nós temos muitos adolescentes que não são contemplados com aprendizagem, ainda que todas as empresas ofertassem. Principalmente porque, pelo texto desse caput do 429, uma empresa pode, né, cumprir a sua cota contratando adolescentes de classe média. Algumas empresas fazem seleção para contrato de aprendizagem, abre edital, você se inscreve como se fosse um vestibular. Faz uma prova, faz uma análise de currículo, entrevista, quem tem mais postura, quem se apresenta melhor, quem fala melhor. E aí o adolescente da classe social, né, a média alta, ele tem mais condição, e a empresa teria cumprido a cota. Então, fazer com que essas empresas cumpram essa cota com o público mais vulnerável é um grande desafio e é uma forma de enfrentar o trabalho infantil, já que nossa pergunta aqui do painel é como enfrentar. Como enfrentar e a gente cada vez mais condicionar, seja através do próprio texto legal, seja através da conscientização dos empresários, da importância da responsabilidade social em ofertar cotas de aprendizagem ao público mais vulnerável. Nós temos, inclusive, 2 projetos no Ministério Público de aprendizagem, o Cidadão Aprendiz e o Sinaleiras, que eles têm como público os adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade. São aqueles que estão em serviços de acolhimento, são os meninos do socioeducativo, são aqueles vítimas do trabalho infantil ou de outras violências. Então, a gente prioriza esse público, é esse público que é contemplado com esses 2 projetos. Existem tantos outros no país, né, falando aqui dos 2 que eu mais diretamente atuo, mas existem também outras iniciativas como essa, que são exemplos de boas práticas que ajudam no enfrentamento ao trabalho infantil. O parágrafo 2º, que veio com essa lei de 2012, alterou a CLT e trouxe uma obrigação aqui para chegar junto do que a gente está falando. Criou a obrigação da oferta de vaga de aprendizagem para adolescentes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. E as condições para essa oferta devem ser tratadas no instrumento de cooperação entre as empresas e o gestor do Sistema de Atendimento Socioeducativo, que é aqui na Bahia, a Fundac. Então, a gente tem também algumas iniciativas, Medida Certa, me recordo, não sei se ainda é em atividade, ainda está, né? O Medida Certa, que vem exatamente fruto dessa cooperação e que ocorre para os adolescentes em cumprimento de medida na Fundac. E o trabalho protegido também tem os artigos destinados a ele, ainda dentro daquele capítulo que eu mencionei, né? O Estatuto estabelece que o adolescente empregado ou aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido a entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho noturno, que é aquele realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, perigoso, insalubre, penoso, realizado em locais prejudiciais à sua formação e desenvolvimento, né, seja o físico, psíquico, moral ou social, e realizado em horários e locais que não permitam frequência à escola. Então, esses deveres que devem ser observados, né, para quem oferta um emprego, não pode incidir em nenhuma dessas vedações. O 69, que traz o direito à profissionalização, também observado sempre o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e capacitação profissional adequada ao mercado. Pois não, minha amiguinha, pode... Minha ajudante aqui... Pode mudar. Bem, piores formas, falar rapidamente que o tempo está acabando. Vou pedir até licença mesa para compartilhar com André o tempo que vai sobrar da nossa colega, né? Ah, já avançamos? É nela já? Eu já estou no extra? Então, corre. Então, vamos lá. Piores formas. Na Convenção 182 e naquele decreto o Brasil trouxe, mas só para lembrar vocês, tráfico de crianças está na pior forma, trabalhos domésticos nas piores formas, e esta lista traz uma série de modalidades que vocês vão ver aí no dia a dia, que estão catalogadas como piores formas de trabalho infantil. Pode passando, minha amiguinha, que agora a gente vai correr aqui. Pronto. Aqui, rapidamente, um levantamento sobre a situação do Brasil, só para mostrar que a maioria do trabalho infantil alcança pretos e pardos, está na faixa etária de 16 e 17 anos, ou seja, no caso, o trabalho fora das regras, né? E que também mais meninos do que meninas no trabalho infantil. Esses estudos estão disponíveis também no PNAD, né, 2022, na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, e vocês podem, buscando na internet, colocando PNAD 2022, vocês pegam esses dados todos, então, nem vou me ater, vocês podem consultar depois, pode ir passando. Aqui o FENIPET, que trouxe para a Bahia,
o recorte, praticamente repete esses maiores índices do recorte nacional, negros na maioria, meninos na maioria, né? A mesma linha sempre, né? Infelizmente, só a gente muda de estado, mas vai seguindo sempre essa lógica aqui, de maioria pretos. Pode passar. Como enfrentar? Informação, conscientização, mobilização, enfrentar os mitos, né? O mito mesmo com oposição à ciência. Então, esses mitos como trabalhar é bom para a formação do ser humano. O adolescente, então, serve também isso para ele. O trabalho é bom. Isso é um mito, né, que se criou. Tem apoio na ciência? Se a gente for buscar os estudos da ciência sobre o trabalho infantil e os malefícios, a gente não vai ver uma contribuição benéfica de trabalho fora da idade correta para o trabalho. Então, não é algo que se estabeleceu porque alguém achou que deveria ser assim. Tem um fundamento na ciência. A neurociência, principalmente, traz muitas mazelas que nós adultos temos, que decorrem do exercício profissional e a gente nem associa. Quantas atividades e quantos acidentes de trabalho nós temos nesse país decorrentes de crianças expostas a instrumentos inapropriados para o manuseio por elas, né? Então, enfrentar esses mitos é muito importante para que a gente fale com base na ciência e tire e elimine essa cultura da invisibilidade do trabalho infantil. Políticas públicas, aprendizagem, qualificação profissional, fomentar primeiro emprego, educação antirracista, enfrentamento da pobreza e desigualdades. Aí nós entramos na violência sexual, que essa é muito mais fácil de tocar no coração de todo mundo. Ninguém tem dúvida de que ela é uma grande violação, pode passar. A Lei 13.431 não pode ser esquecida quando o tema é violência sexual, porque ela trouxe no artigo 4º as formas de violência e trouxe a forma de escutar, a metodologia de se escutar crianças e adolescentes que são vítimas de violência. Então, entre elas, a física, a psicológica, e aí vamos ver aqui a sexual, que é que a gente está tratando, distinguindo o abuso sexual, a exploração sexual comercial e o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Lembrando que esses dois temas aqui se encontram, porque quando a gente fala de exploração sexual, é uma modalidade de trabalho infantil, das piores formas. Então, as duas violações se encontram quando a gente fala de exploração sexual comercial. Violência institucional, a que todos nós estamos sujeitos a incidir se a gente não zelar para a não revitimização de crianças e adolescentes. A violência patrimonial, que foi inserida posteriormente na Lei 13.431, e que também é importante de ser enfrentada e zelada para que a gente consiga enxergar, nos casos que chegam para a gente, a prática desse tipo de violência. A Lei 13.000 tem que ser lembrada pelo depoimento especial quando se fala de violência sexual, porque se existe a escuta, né, para a rede ouvir a vítima da violência e o depoimento para o sistema de justiça ouvir, quando se fala de violência sexual, expressamente a Lei 13.431 restringiu a forma de ouvir ao depoimento especial. Ele tem que ser, em regra, a única forma utilizada, em regra. Então, pode acontecer a escuta e depois o depoimento, em regra, pode ser. Mas, quando for violência sexual, ou quando criança ou adolescente tiver menos de 7 anos, aí a lei traz, no parágrafo 1º do 11, a obrigatoriedade do depoimento especial sob a forma de rito cautelar de antecipação de prova, que é um pedido que o promotor de justiça faz com base nos elementos colhidos no início da investigação, que indiquem, né, que uma criança ou um adolescente foi vítima ou testemunha de violência, pede ao juiz que já ouça para servir como prova. É a garantia de que ela vai ser ouvida só uma única vez. Porque, de outra forma, ela vai precisar novamente ser ouvida para se assegurar contraditória e ampla defesa. E o artigo 13, que é importante, destaco ele porque trouxe o dever de qualquer pessoa comunicar ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial a notícia de violência contra criança e adolescente. Um dever para todos, né? A qualquer um é dado o dever de comunicar violência contra criança e adolescente. Autoridades que foram mencionadas expressamente, Conselho Tutelar e Autoridade Policial. E essas duas, ao receber, cientificam o Ministério Público. Pois não. Dados estatísticos, vou pular, mas o levantamento também do nosso anuário, que está à disposição na internet, para vocês verem a grande incidência de crimes sexuais com vítimas mulheres, né? E agora o meu tempo está acabando mesmo, puxa o papel. Estadual também vai seguir na mesma linha, ali também o número das cidades com maior incidência, Salvador, Feira, Camaçari, Conquista e Porto Seguro, 5 maiores, né? Como enfrentar conscientização e mobilização para a denúncia, né? Motivar a sociedade a denunciar. A gente precisa, porque muitos desses crimes acontecem entre 4 paredes, então a gente precisa motivar
por isso a Lei 13.431 trouxe o dever de todos de noticiar a violência. A gente precisa capacitar a rede de proteção para saber identificar sinais de violência de forma célere, e nós temos uma lei que já traz a obrigatoriedade, né, a 13.935, de ter equipe multidisciplinar dentro das escolas. Então, a gente ter profissionais, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, que saibam identificar esses sinais e noticiem para a rede. Temos que ter os núcleos especializados para atender vítimas. O enfrentamento da violência sexual precisa ser tratado como uma ação de política de segurança pública. Não dá para a gente estar falando da proteção da vítima sem a participação da segurança pública, como se fosse assunto só da assistência social, assunto da Secretaria de Justiça. A segurança pública tem que se enxergar nesse conceito, nesse entendimento de rede. E isso é um enfrentamento que a gente tem que fazer, porque, muitas vezes, o olhar é só para o sistema penitenciário, né, é para o sistema socioeducativo e não para a prevenção. Então, trazer as ações e o entendimento da segurança pública como rede de proteção é um desafio grande também. Bem, e aqui eu acho que a gente já vai encerrando. Trouxe aqui algumas alterações que a Lei Riborel fez no ECA, né, ampliando o rol de atribuições do Conselho, e eu destaquei 3 delas, porque diz respeito à possibilidade do conselheiro requerer para o juiz ou para a polícia, né, fazer um requerimento pedindo que se analise a possibilidade de afastar o agressor do lar. Só para lembrar de que, muitas vezes, quando a notícia da violência sexual chega, se pensa logo em tirar a vítima de casa e não o agressor. A gente precisa ter um olhar de cuidado com essa vítima. Ela já foi vítima de violência sexual, precisa também perder o direito à convivência familiar. Por que a gente não tira o agressor? Está lá no ECA, de antes da lei de Henri Borel, no 130 já falava isso do ECA. O Henri Borel só veio reforçar essa medida de proteção. E representar também para o juiz para a concessão de medida protetiva de urgência para criança e adolescente, como também ao Ministério Público. Então, atribuições que chegaram com a Lei Henri Borel e que vale a pena vocês se debruçarem sobre elas na proteção à vítima de violência sexual. Pronto, acho que eu finalizei aí. Aqui, só para deixar vocês, o número 127, que é a referência ao artigo da Constituição Federal que trata do Ministério Público, é o DISC 127 do Ministério Público da Bahia, que qualquer pessoa pode ofertar denúncia. Então, além do DISC 100, que já é amplamente divulgado, a gente tem esse, que é do nosso MP, e que pode também ser feito de forma anônima, além do atendimento online, que é feito por esse endereço que aparece aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e já passo a palavra. Muitíssimo obrigada, doutora Márcia, uma fala muito importante, informativa, e esperamos poder contar com a sua colaboração num outro momento. É interessante ouvir as boas práticas, eu acho que essa troca é importantíssima, né? Pensar nas políticas públicas e na atuação dos conselhos tutelares como aqueles que podem propor políticas públicas, e essas boas práticas a várias instituições, empresas, enfim. E aí, na sua fala, me lembrou aqui, rapidamente, uma musiquinha que eu ouvia muito em casa, né? Do Palavra Cantada, que vocês também já devem ter escutado, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Né? Então, que assim seja. E aí, recordando a fala do Marim Pietri de manhã, né? Quando a gente está falando do trabalho infantil, o quanto ele inviabiliza essa infância plena. Então, precisamos, de fato, cuidar para que as crianças possam se desenvolver livremente, de acordo com a sua idade e aquilo que é importante para aquele momento. Bem, não vou me alongar, a gente tem vontade aqui de quase tratar da temática também, mas, enfim, vou passar a palavra já a André Araújo para que faça as suas considerações e, enfim, a sua fala. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu me chamo André Araújo, fazer aqui uma breve audiodescrição. Sou um homem afro-indígena, estou usando óculos, tenho barba longa, cabelo castanho, estou com a camisa preta com flamingos, uma calça e um tênis cinza. Agradecer o convite, ao CAOCA, na pessoa da doutora Ana Manuela, ter se mostrado uma grande parceira nessa caminhada. Aqui eu estou representando a sociedade civil, então eu falo aqui do lugar do
Comitê Estadual de Enfrentamento às Violências Sexuais do Estado da Bahia e integro a equipe de coordenação colegiada do CRIA, que é o Centro de Referência Integral de Adolescentes, com 30 anos de existência e que, consequentemente, pode ser considerado uma dessas estratégias de enfrentamento às violências sexuais e, consequentemente, ao trabalho infantil. Eu acho que o meu lugar de fala, eu vou tentar equilibrar, acho que a doutora Márcia já fez o trabalho mais difícil, né? Trazer todo esse processo de conceituação, especialmente dos referenciais de leis, e como a gente tem, dentro do país e dentro do nosso Estado, um escopo legal muito sólido no que tange o processo da garantia de direitos dentro da perspectiva, desde a Constituição, até mesmo um pouco antes da Declaração Universal, né, do Direito da Criança e Adolescente. Mas eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o abismo que existe, né, entre aquilo que é teoria e aquilo que é referencial de marco legal e aquilo que é a prática da nossa vivência. Então, eu vou emprestar um pouco do tempo aqui para a gente refletir um pouco isso. Eu começo com uma pergunta geradora, por educador que sou, e essa pergunta é um pouco assim, nós não podemos fazer um enfrentamento, e aí falando das duas dimensões, tanto do trabalho infantil como do enfrentamento à violência sexual, de um fenômeno que a gente não conhece e não compreende. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é isso, o que é que a gente sabe sobre violência sexual? E eu não estou falando informação conceitual, eu estou falando o que é que a gente conhece sobre o fenômeno da violência sexual, o que é que a gente conhece sobre o fenômeno do trabalho infantil. Se a gente sair perguntando aqui quantos casos de violência sexual foram notificados na Bahia, a gente vai se bater um pouco para conseguir esse dado. Qual é a conjuntura? Onde mais acontece? Então, muitas vezes, a gente está repetindo discursos que são discursos comuns, né? E que é verdade, mas que não nos dá base específica para a construção de política pública. Então, falar que são jovens, que são crianças, intrafamiliar em 82%, em sua maioria negros, de baixa escolaridade, moradores de periferia, é verdade, ponto. Metade da sociedade ou um pouco mais. E aí, o que é que a gente faz? Como é que a gente universaliza essa política? A gente precisa tentar entender, e a gente tem feito esse exercício enquanto comitê, tem sentado para dialogar com o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, tem sentado com o Ministério Público, tem sentado com outras secretarias, faz um diálogo a nível local, nível regional e nível nacional, junto às outras redes, como Rede Equipate, como o Ranced, como o próprio Comitê Nacional, como o CONANDA, o qual saldo aqui de mundo aqui na frente, para entender que, se a gente não compreender as questões estruturais que estão por trás desse debate sobre o enfrentamento às violências sexuais, a gente vai ficar sempre com a sensação que, cada dia, a gente faz muito, mas, no dia seguinte, tudo piora. E por que eu trago isso? Porque a gente está falando, antes de mais nada, de, primeiro, romper uma ideia de naturalização. E aí me permitam trazer alguns olhares sobre, por exemplo, a gente precisa fazer um debate hoje sobre enfrentamento à violência sexual, mas a gente precisa entender como esse país foi construído. E esse país foi construído a partir do estupro. Ponto. Estupro de corpos de mulheres, em sua maioria meninas negras, e afro-indígenas, e indígenas originárias. Ponto. E a gente está falando de um movimento de 524 anos. Então, olhar para esse cenário é o que nos faz ter uma perspectiva de como fazer enfrentamento hoje nas nossas periferias, onde vocês, como conselheiros e conselheiras tutelares, estão atuando. Porque a gente olha para essas pessoas e se deparam com essas imagens de 524 anos historicamente postas aí. A gente está em um país e, consequentemente, em um estado onde a gente tem 166 casos, dados do Disque 100, de violência sexual no país diariamente. Dá uma média de 8 por hora. E aí eu fiz um exercício de uma formação recente que eu pedi para a galera ir multiplicando. Multiplica 160 vezes 30. Aí encontrava quantos meses? No mês, quantas? Multiplica vezes 365. Agora, bota uma proporcionalidade de 1 para 10, porque a pesquisa diz isso. A cada um caso notificado dentro do sistema, outros 10 estão aí
500 milhões, 600 milhões de crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual nesse país anualmente. E o que é que a gente está fazendo? E não estou trazendo aqui, nossa, trouxe um panorama terrível, vamos sair daqui todos tristes, acabados. Não, é para a gente conseguir entender qual é a conjuntura que a gente precisa fazer enfrentamento e como ela tem nos desafiado a pensar políticas públicas estratégicas integradas. Eu acho que a doutora Márcia também traz uma questão muito sobre a necessidade de construir elementos de um processo educativo antirracista, isso é fundamental. Mas também a gente precisa reconhecer que a gente vive em uma sociedade antinegro. Tudo nesse país, e, consequentemente, no nosso Estado, que você for pegar como dado, a população afrodescendente, ela está em toda a base da pirâmide dos dados. Encarceramento em massa, em mortalidade da juventude, em baixa de desemprego, em vítima de violência sexual. E não sou eu que digo isso, não, são os dados históricos e as pesquisas e estudos. E quando você olha por perfil da vítima de violência sexual, é revitimizada no processo de atendimento, não é acolhida como deveria, o sistema não funciona, falta investimento em políticas públicas, muitas vezes. Então, fazer essa costura da tipificação, do perfil societário, do perfil econômico, do perfil cultural, da dimensão e do olhar de gênero. Por exemplo, a gente não fala do debate sobre enfrentamento à violência sexual para adolescentes transgêneros, LGBTQIA+. É como se houvesse só um debate sobre heteronormatividade. A gente não fala nem do menino que é vítima de violência sexual. Então, de que enfrentamento e quais estratégias nós queremos construir? Balizado em quê e como? E aí, por que eu digo isso? Porque, quando a gente vai para o olhar frio da política pública, a política pública nos desafia a pensar de forma universal. Mas como é que a gente vai pensar de forma universal se a gente não consegue universalizar o nosso próprio pensamento como rede de proteção, sistema de garantia de direitos na realização da política? Então, eu acho que isso é um desafio que temos. Um debate que vai aquecer muito, aí, vai fazer muito cabelo preto ficar branco, é a questão da violência, abuso e violência sexual no meio digital. A gente não tem staff, capacidade técnica, perspectiva de monitoramento para coleta de dados, quando se fala das violências sexuais no meio digital. Então, se a gente está falando, em média, de 600 mil casos de violência sexual ano, a gente está falando de no mundo real, quando a gente projeta isso para o mundo virtual, esqueça o alcance, a perspectiva, o que isso pode gerar, esqueça. A gente tem grandes referências no país, desenvolvendo grandes trabalhos muito sérios. A gente teve agora, recentemente, um debate de uma audiência pública mista no Senado, que estava falando o que eles chamam de, não é minha área, tá? Mas é do que eles falam de como responsabilizar o que eles chamam das big techs, que são as grandes empresas, os conglomerados de tecnologia. Quando você vai procurar, os caras estão fora, os caras pagam a grana e vida que segue. Mas tem que tecnologia para reconhecimento facial muito alto, mas não tem tecnologia para reconhecer que é uma criança que está postando alguma coisa. E a gente não... Uma dica que eu já dou é: vamos ficar atentas e atentos e atentos aos processos do metaverso. Porque antigamente a gente vivia a ideia da realidade paralela das redes sociais. A gente está falando hoje de construção entre realidade e mundo virtual. Hoje a gente pode ser rico, milionário, dentro de uma coisa chamada metaverso. Então, se a gente pode ter prazer do ponto de vista de se sentir o que nós somos, todo mundo milionário em uma vida saudável e perfeita, as outras possibilidades também, elas também são construídas dentro desse espaço, porque a gente está falando das relações humanas, e as relações humanas, elas se dão conta de atender todas as necessidades que nós precisamos enquanto pessoas. O que é uma pena, ou não, não sei, vai depender da perspectiva. Eu quero acrescentar também esse elemento para a gente pensando, e aí fazendo um misto indo lá e volta, como é que a gente vê todo esse processo de contribuir para o debate? Primeiro, que a gente tem que pensar, não se faz política pública sem dotação orçamentária. E aí a gente sempre fala do lugar de sociedade civil, e aí, enquanto Estado brasileiro, e na Bahia não é diferente, e em outros estados também, mas eu falo do estado que eu faço parte, por todos os esforços, e eu reconheço muitos dessas pessoas que estão à frente desses processos, têm um vínculo
pessoal, inclusive, vejo a trajetória, vejo o comprometimento, mas aí a gente não está personificando, a gente está falando do lugar de se fazer política de Estado e não política de governo. Criança e adolescente não é prioridade absoluta, nem na Bahia, nem no Brasil. Isso é fato. Isso é fato, né? Principalmente quando a gente olha para as LOAs, para as leis orçamentárias, para o PPD, para tudo que vai prever orçamento, e tirando as verbas obrigatórias de saúde, educação, assistência social, a gente não consegue verba para mais nada. O PPA. Então, como é que você vai pensar a primazia da política pública, onde criança e adolescente está na centralidade, se você não constrói política pública a partir da necessidade de investimento? E aí a gente precisa gerar um processo de responsabilização, enquanto poder público, sociedade, iniciativa privada. A iniciativa privada tem que fazer parte disso, seriamente, a cooperação internacional, né? Então, a gente entende e tem desafiado, inclusive, o que é que a gente tem feito a nível nacional? Que todas as grandes pesquisas que vocês estão tendo acesso, elas são financiadas pela cooperação internacional. É o Unicef, é Child, é Plan, é Ford Foundation. A gente não tem dinheiro para fazer nossas próprias pesquisas? Claro que temos. E por que não fazemos? A gente precisa se perguntar. Um outro movimento eu sei que a gente tem os planos decenais que orientam os processos de construção da política pública de atenção e proteção à criança e adolescente, mas a gente tem que pensar para questões específicas, planos e políticas específicas. E a gente sempre diz, e temos conseguido, abrimos agora, né, uma possibilidade muito interessante aqui no estado da Bahia, que é a revisão do plano estadual para a construção de um possível segundo plano. Mas a gente está falando de um intervalo de 17 anos. Então, a Bahia ficou, desde 2005 até a data de hoje, sem um plano estadual de enfrentamento à violência sexual. E não foi por falta de disponibilidade da gente de provocar as instâncias competentes para que pudessem pensar, estruturar e construir. Mas foi porque a gente já ouviu, em reunião de Conselho de Direito, que isso não era prioridade no momento. A prioridade era a entrega de um outro plano. E aí a gente até perguntou, então, dentro desse outro plano, não dá para incluir o que é prioridade do ponto de vista do enfrentamento às violências sexuais? Quem sabe. E aí eu falo do plano decenal que está em vigor, fiz uma análise recentemente, em todas as páginas, em todas as suas ações, a palavra enfrentamento à violência sexual aparece 3 vezes. Então, a gente tem que ter que tipo de comprometimento estamos fazendo para o enfrentamento às violências sexuais. E aí eu vou só pincelar, mas não vou, acho que não há necessidade, porque, no meu ponto de vista, é um ponto passivo isso. A gente nem precisa falar que a gente vive em uma sociedade machista, patriarcal, misógina, homofóbica. E tudo isso são elementos que fortalecem as brechas e as bases para o enfrentamento à violência, ou para o alto índice de acometimento de violência sexual. Especialmente porque a gente vem de uma cultura onde o contato físico, muitas vezes, de um homem, onde os maiores índices dizem que esses violadores são masculinos, e de conhecimento dessa vítima, eles são homens, separando entre abuso e exploração, há muito um processo de controle dos corpos, né, onde esse corpo ele é coisificado, se tira a humanidade desse corpo para que eu possa usá-lo do meu bel prazer como um elemento, especialmente de posse. Eu costumo, quando eu faço os processos formativos com educadores ou com jovens, eu falo assim, é como se você pegasse sua garrafa, que é o seu objeto, e decidisse o que fazer com ela. Né? Normalmente, nessa relação do agressor com quem é vítima, essa relação é posta desse jeito. Então, é esse corpo muito infante que eu consigo gerar um elemento de convencimento a partir do jogo, da brincadeira, da ludicidade, do elemento, porque não há muito enfrentamento e a percepção que aquilo que está acontecendo é errada. Né? E aí eu já passei por várias situações que geram o que a gente tem chamado hoje da revelação espontânea, né? De você fazer um processo formativo na escola e, depois de um tempo, o aluno chegar, o aluno sacudir, professor, olha, oi, isso que o senhor está falando é violência? Isso acontece comigo.
né? Então, tomar consciência em um processo que aquilo que você mostrou em um vídeo, em uma dinâmica, em um cartaz, em uma metodologia, aplicada à possibilidade da revelação, a pessoa toma consciência e fala, opa, então está falando de